Então aqui eu coloquei meio litro de água, porque eu vou fazer um pão, como é que chama? Bengalinha, pão d'água. Então meio litro de água, 10 gramas de fermento seco, 1 grãozinho de açúcar. Eu vou mostrar para vocês que eu vou só colocar só para levedar fazer a levedura do fermento. Olha, meia colher de açúcar e um pouco de farinha. Um pouco de farinha assim para fazer a levedura do fermento. A massa básica, né? É a massa madre. Que chama, mas essa levedura ela é necessária para o pão ficar gostoso. Eu mexo bem até incorporar todos os ingredientes e depois eu deixo o fermento trabalhar. Olha, tem um cheirinho tão bom. Pronto. Agora eu deixo ele descansando aqui, vou cobrir com uma toalha. Ele fica descansando em torno de 10 minutos. Então aqui eu tenho 900 gramas de farinha branca, porque 50 gramas eu já coloquei antes aqui para fazer a levedura. E eu vou colocar mais 50 gramas de farinha integral. Certo? O meu levain já está pronto. Meu levain tá maravilhoso. O cheirinho tá bem bom. Então, eu vou acrescentar um pouquinho da farinha. E vou para a batedeira. Vou acrescentar em 2 vezes a farinha nesse líquido do levain, que foi feito com meio litro de água, 10 gramas de fermento e 1 grãozinho de açúcar. E um pouquinho de farinha, né? Um pouquinho de farinha, 50 gramas. Acho que eu já coloquei a metade. Agora, vou levar a batedeira, que é um pouco mais rápido. Bem devagarinho, para não fazer aquela nuvem de farinha, né? Eu vou acrescentar o restante da farinha. Acho que eu vou ter que acrescentar os 60 ml de água que faltou. Acrescentei mais 60 ml de água, porque a receita pede. Coloquei 20 gramas de sal, então. Vou incorporar bem a massa. Pronto, era só para juntar, porque eu faço na mão mesmo.
passado, quando a gente fazia pão, jamais a porta ficaria aberta. Vou fechar então. E agora eu vou sovando em torno de 10 a 15 minutos até ela ficar bem lisinha. Depois eu volto para mostrar para vocês como ficou a massa. Então aqui está o pão d'água, né? Já sovei em torno de 10, 15 minutos. Ficou uma massa bem leve. Ele é um pão rústico. E agora eu vou deixar levedando por meia hora, um pouquinho mais até. Deixar ele levedar bem, depois eu volto para mostrar como é que ficou. Então vamos ver como é que ficou o pão, né? Que eu deixei descansando durante mais ou menos meia hora. E agora ficou assim, ó. Agora eu vou colocar na mesa e vou modelar as bengalinhas. Sabe aquele pão da antiguidade? Hoje a gente já não compra mais. Mas a gente comprava na padaria as bengalinhas, o pão d'água. Poucas padarias fazem. Então, agora eu só vou modelar mesmo. Acho que aqui vai dar uns três pãezinhos. Umas 3 bengalinhas. Então eu vou separar, calculando a olhômetro, 3 pães, 3 bengalinhas. Modelando assim, pra ficar com carinha de bengalinha mesmo. Medindo na minha forma, perfeito, desse tamanho. Três bengalinhas. É só mesmo o tempo dele crescer, porque ele é bem facinho de fazer. Depois eu vou passar na farinha de milho, para ele não grudar, não vou engraxar, não vou passar gordura na forma, porque eu não quero nada de gordura no meu pão, desse pão aqui. Aqui tem a farinha de milho, eu vou espalhar assim, vou passar o pão nela assim, ó. E vou passar um pouquinho, inclusive, na forma assim, bem pouquinho, ó, só pra não grudar o pão. E ele vai sentar em cima dessa farinha, bem assim, ó. E aqui, então, eu vou fazer assim. Ó, fica bem envolvido na farinha de milho. Daí ele não vai grudar no forno. Olha só, fazer as pontinhas. E assim. Pronto, agora eu vou cobrir novamente e deixar ele crescendo. Ele tem que dobrar de tamanho. Depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, aqui estão os pães já crescidos. Eu vou fazer um corte para evaporar todo o ar que tem do fermento.
Já estou aquecendo o forno a 200 graus e depois então eu baixo um pouquinho. Eu vou fazer eu vou fazer o corte por comprido. Era mais de ladinho, né? Assim. O outro eu vou cortar na diagonal. E esse eu corto aqui no lado, então. Daí ele ser assim. Tentar. A 220 graus, mais ou menos. Depois... Deixa lá no YouTube ver o tiramisu. E agora, o pão indo pro forno, eu gosto de borrifar uma água, mal e mal assim, pra ele ganhar bastante umidade. Pra formar casquinha, né? E formar aquela casquinha crocante. Pronto. Tá indo pro forno já. 220 graus, 200 a 220 graus, e eu vou deixar por 15 minutos sem a parte superior do forno funcionando, e depois de 15 minutos então eu ligo o fogo superior. Então agora o pão está pronto, ficou 45 minutos no forno. Então, o pão já esfriou, nós vamos ter que provar, fazer esse sacrifício para ver como é que ficou o nosso pão. Tá super levinho, super gostoso, não grudou porque eu coloquei a farinha de milho, aí não precisa engraxar a forma. Então, agora, vamos ver se faz barulhinho. Faz barulhinho. E olha, com 3 ingredientes: fermento, farinha, água e sal. 4 ingredientes. Como é que tá esse pão, Detinha? Queria que vocês vissem como tá bom esse pão. É o que eu esperava mesmo que ficasse bom assim. Tá muito, muito, muito bom. Valeu a pena. Então, obrigada e até o próximo vídeo. Façam o pão que vocês vão gostar.